Eu saí, me carregaram mais de 25 pessoas do resgate, me tiraram pela escada Magiros. Até uma grande a mídia nacional foi que deu a cobertura aqui em São Paulo. E você fez uma cirurgia de de redução de estômago. Há 5 anos e 8 meses atrás, foi primeiro uma cirurgia de redução de estômago e depois a redução de intestino. Olha só, gente, a gente vai voltar nesse assunto com o Cristiano, mesmo porque deve ter tanta gente acompanhando o nosso programa agora na mesma situação, e ele fala com toda essa emoção, mas o que é legal é que ele está aí, ele venceu, né? Está vencendo dia a dia, ele perdeu já 154 quilos, né? É uma vitória mesmo. Deputado Valdomiro Lopes, o senhor está acompanhando aqui o depoimento do Cristiano, eu vi que o senhor também se emocionou. O senhor tem um projeto de lei voltado à obesidade mórbida? Tenho Deputado? 2 projetos de lei tramitando nessa casa muito importantes na questão da obesidade. Todos nós já percebemos pela fala aqui do nosso querido professor, que é chefe dessa cadeira lá no Hospital do Mandaqui, e do nosso Cristiano, que a obesidade é uma questão de saúde pública, não é? E o obeso, o grande obeso, não digo nem o obeso mórbido, que é aquele que tem a obesidade exageradíssima, mas o grande obeso, ele tem uma dificuldade imensa em emagrecer com regime. Exatamente por quê? Porque eu, como médico, talvez eu possa explicar isso de uma forma mais simples para as pessoas entenderem. Nós temos uma memória no nosso cérebro, que é uma memória do organismo nosso. E toda vez que um obeso faz regime e emagrece, perde alguns quilos, na verdade o organismo daquela pessoa enxerga aquela perda de peso não como uma coisa benéfica, mas como uma coisa ruim. Quando para o regime, aquela memória biológica que o organismo tem, faz tudo para que a pessoa recupere o peso. É como se fosse o seguinte, fez regime, é como se o organismo ficasse doente, perdendo aqueles quilos. Eu tenho que recuperar. Depois, o próprio organismo faz um esforço metabólico imenso para recuperar aquilo. E dá uma fome, a pessoa sente mais fome, inclusive. Os livros de medicina mostram que esta memória, para você perder, para ficar num patamar abaixo, você precisa ficar pelo menos 2 anos mantendo aquele peso abaixo da sua etapa inicial para que isso se consolide. E no grande obeso e no obeso mórbido, isso é uma coisa praticamente impossível. Então a cirurgia para o obeso mórbido é, na verdade, a única saída. Em que pese as estatísticas mundiais e nacionais mostrarem que lá tem 1% de mortalidade, portanto é uma cirurgia que apresenta risco, na verdade, se você não opera essas pessoas, a mortalidade, eu comentava aqui com o doutor Fizenando, passa a ser para essas pessoas muito maior, em torno de 9 a 10% de mortalidade no médio prazo para essas pessoas que não operam. Então, um dos projetos que eu tenho tramitando aqui na casa é um que cria um mutirão para a cirurgia de obesos mórbidos. Eu não sei se o número chega a esse que você falou no início do nosso programa. Talvez o doutor Cizenando tenha um número mais atualizado para o Brasil. Tem um de 2 milhões, de 2 milhões de obesos mórbidos. 2 milhões, é isso? Não é? Você imagina. A estimativa é essa. Um hospital como o Hospital do Mandaqui, né, opera em torno de 3 operações por semana. 3 operações por semana. É suficiente, desculpa, deputado, mas é suficiente isso? 3 por semana? Olha, tipo de cirurgia? Eu falo que o Mandaqui tem os otimistas, os pessimistas e os jovens aposentados. Então, do setor público. Lá nós temos muito otimista. Você imaginar um hospital de 400 leitos, que é referência de trauma, e são poucos os leitos para a Zona Norte, então a gente conseguiu uma coisa ímpar, uma continuidade na realização de 3 cirurgias por semana. Tanto é que a gente tem mais de 6 mil inscritos. E a gente fila não, de espera, tem uma fila. De fila. E a gente não tem pressão dessa comunidade, porque sabe que o hospital trabalha na obesidade. Hoje nós temos em torno aí de 30 hospitais públicos em São Paulo que tem UTI. Se cada hospital conseguisse formar uma equipe sensibilizada a tratar a obesidade, que não é só operar. A operação é uma arma poderosa de perda de peso, mas não muda a cabeça de ninguém, não reprograma a genética. Você tem que ter uma equipe multiprofissional disposta a trabalhar com esse paciente para o resto da vida. O Cristiano não está de alta. Isso no pré-operatório e no pós-operatório, porque tem muitos que fazem a cirurgia também e depois, por má orientação, pelo uso inclusive de bebidas alcoólicas, acabam tendo graves problemas, porque não é só esse 1% de complicações graves que levam à morte. Então, por que esta minha preocupação de fazer aqui um programa, um projeto
que cria esse mutirão da obesidade. Aliás, são dois, vou falar primeiro desse, depois falo do outro que eu acho que até é muito mais importante até e mais relevante, mas esse programa para que o sistema público do Estado faça, através dos convênios que tem nos hospitais do SUS, a possibilidade dessas pessoas, porque esses 6 mil do Hospital do Mandaqui que estão na fila, provavelmente muitos morrerão na espera com complicações da obesidade mórbida, sem, na verdade, conseguir ter a cirurgia que seria a mudança de vida da pessoa, da qualidade de vida, da alegria. A gente vê o Cristiano falando aqui, vê como é que ele está numa fase diferente. Hoje ele deve estar pesando uns quantos quilos você pesa? 26. 126 quilos. Para quem pesou 280 quilos, você imagina que ele praticamente não conseguia andar. Ele emagreceu um Cristiano e mais alguns quilos ainda. Ele deve ter tido problema de linfedema grave, enfim, problemas terríveis que hoje ele está livre e é um exemplo que nós queremos dar. Como o poder público não tem dinheiro para resolver todas as coisas, eu, como médico, como deputado, tenho que ter a sensibilidade de procurar fazer com que o meu mandato ajude aqueles que mais precisam, aqueles que sofrem mais. E o obeso mórbido sofre muito. Inclusive, não é só com esse problema da respiração, não. A própria equipe cirúrgica, o próprio respirador que é usado na anestesia, tem que ser um respirador especial, porque imagina você dar anestesia e injetar ar no pulmão de uma pessoa dormindo que pesa 280 quilos. Quer dizer, tem que ser um respirador especial, tem que ser um equipamento de anestesia especial e uma equipe super especializada para poder mexer com esse paciente. Deputado, eu queria falar com a Irma, a gente já está conversando aqui há um tempão, mas Irma, a gente vai contar toda a sua história de vida também daqui a pouquinho. Hoje, pelo que eu estou percebendo, você é uma mulher bem feliz, linda, realizada? Bastante. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre a Irma. Doutor certo. Cizenando, quantas... são várias as cirurgias, né, para o estômago, eu não sei. Parece que uma usa um balão. O senhor pode explicar as técnicas para a gente? Quais são as técnicas? A gente tem até umas imagens. O Conselho Federal de Medicina, ele aprova a utilização do balão. Balão gástrico é uma bexiga, você introduz no estômago, infla, ocupa o espaço. Então daria uma ideia que não se teria mais fome. Certo. É um problema, dura 6 meses. Na obesidade mórbida, durou 6 meses, o Valdomiro já falou. Volta a engordar. Então é um método passageiro que a gente não tem utilizado. Esse balão, por durar 6 meses, e o doente voltar a engordar, na prática ele não se presta à obesidade mórbida. Quando é que ele seria bom? Preparar um doente como o Cristiano para operar. Ah, no preparo. Por quê, doutor? O que Porque acontece tem quando a risco, pessoa... o doente tem dificuldade respiratória, o risco sai de 1% para 8%. Então o ideal é perder 10% antes de operar. Eu tenho 88 acima de 200 quilos que eu operei. Até então não precisei usar o balão. Então na prática hoje eu tenho uma posição até contrária ao balão, porque se ele vazar, ele pode migrar, entupir o intestino e você ir para uma cirurgia de urgência. Então não tenho indicado o balão. E não precisei mesmo dos grandes como ele, porque eu criei um advento no Mandaqui, nós criamos uma caminhada da pesada. A gente tem as imagens então mostrando. Esse balão é colocado dentro do estômago. Dentro do estômago. Então o senhor diz que o ideal é que a pessoa use esse sistema para emagrecer uns quilos para caminhar para a cirurgia. Para operar. Aqueles que não conseguirem. Eu opero desde 1998, eu tenho 2.670 casos operados. Desses, 88 doentes são acima de 200 quilos e nenhum eu precisei usar o balão. Tomara que eu não precise, porque eu considero o balão, mesmo nesses casos, um procedimento de risco. De risco. E ele tem gente que usa, doutor, muito tempo, a cada 6 meses troca, não e vai pode. trocando. Não pode trocar. Porque ele dá tipo assim, como se formasse úlceras também no estômago a longo prazo. Então ele não é inócuo. E depois que a pessoa, por exemplo, quando usa o balão, emagrece em média quanto tempo? Emagrece em torno de 10% do peso em 6 meses. Pode chegar até 20%. E quando tira o balão, volta a engordar? Volta a engordar. Então é na paliativo. prática, é paliativo. O Cristiano fez assim, pelo jeito, você já usou o balão, né, Cristiano? Não. Ah, não? Eu não usou.